Olá pessoal, nesse vídeo vamos estudar o conceito de interfaces e como as interfaces podem ser implementadas na linguagem de programação PHP. As interfaces definem o que uma classe pode fazer, mas não definem como ela o fará. Em uma interface, nenhum método pode ter implementação, de forma que duas classes elas podem implementar a mesma interface de maneiras diferentes, mas elas são obrigadas a dar suporte aos mesmos métodos. Deitel diz em seu livro que implementar uma interface é como assinar um contrato que afirma: irei declarar todos os métodos especificados pela interface, ou então irei declarar a minha classe como abstract. Neste exemplo, nós temos então, primeiramente, a definição de uma interface que se chama iAluno. Essa interface ela está determinando que toda classe que a implementar deve obrigatoriamente ter um método que se chama getNome, que não pode receber nenhum parâmetro, ter um outro método que se chama setNome, que deve obrigatoriamente ter exatamente um parâmetro, e ter um método que se chama setResponsável, que deve receber um único parâmetro do tipo pessoa. Então, temos agora um exemplo de uma implementação equivocada dessa interface iAluno, e nós vamos ver por quê. Primeiro, definimos que a classe aluno implementa a interface iAluno. A partir desse momento, além de todas as demais coisas que essa classe pode fazer, ela tem que obrigatoriamente implementar os três métodos da mesma forma que foi definido lá na interface iAluno. Então, ela implementa o primeiro método setNome, recebendo um único parâmetro, então está correto. Implementa o método getNome, recebendo nenhum parâmetro, está correto, mas ela falha porque não está implementado o método setResponsável. Então, ao tentar instanciar um objeto do tipo aluno, nós vamos receber do PHP esse erro fatal, dizendo que a classe aluno contém um método abstrato, ou seja, um método que deve ser implementado porque ele foi definido na interface, ou então esse método deve ter somente a assinatura e ser declarado como abstrato. E o próprio erro diz que a falta do método é o próprio método setResponsável. Então, como esse erro é um erro do tipo fatal, nada que tem a partir da linha 24 é executado porque o PHP interrompe a execução do programa exatamente nessa linha. Nesse slide temos uma tabela que contém algumas semelhanças e diferenças entre os conceitos de interface e classes abstratas. Essa tabela serve como uma base para decidir se para resolver um determinado problema devemos utilizar o conceito de interface ou o conceito de classe abstrata. Então, temos as características herança múltipla, implementação padrão e funcionalidades adicionais. Como herança múltipla, para a interface nós temos que uma classe pode implementar diversas interfaces. Ou seja, uma única classe pode decidir implementar diversas interfaces. E para isso, no conteúdo dessa classe, ou seja, no código dessa classe, todos os métodos que foram definidos nessas interfaces devem ser implementados. Já uma classe pode herdar somente de uma classe abstrata, pois aqui temos o conceito de herança. E em PHP a gente não tem o conceito de herança múltipla, que é quando uma classe pode herdar de diferentes classes, ou seja, de mais de uma classe. Então, se formos utilizar o conceito de classe abstrata, nós podemos herdar a partir de somente uma classe abstrata. Já para a característica implementação padrão, em relação à interface, uma interface não pode conter qualquer tipo de código. Em uma interface, a gente tem apenas as assinaturas dos métodos, ou seja, o nome dos métodos e os parâmetros e os tipos desses parâmetros
e a ordem em que esses parâmetros devem acontecer na classe que for implementar aquela interface. Já em uma classe abstrata, essa sim pode fornecer o código completo, um código padrão, ou ter apenas uma declaração, ou seja, a assinatura daquele método, que então deve ser sobrescrito na classe que fizer uma herança dessa classe abstrata. Então, utilizando o conceito de classe abstrata, nós já podemos deixar uma implementação padrão nos métodos e as classes que herdarem dessa classe abstrata podem definir por utilizar esse método da forma que ele foi apresentado na classe abstrata ou sobrescrever esse método adicionando funcionalidades. Em relação à característica funcionalidades adicionais, se você adicionar um novo método em uma interface, é necessário ajustar todas as classes que fazem a implementação daquela interface. Por exemplo, ao adicionar um novo método em uma interface, se nós tivermos 5 classes que fazem a implementação daquela interface, nós temos que entrar no código de cada uma dessas 5 classes e adicionar a implementação desse novo método que foi definido na interface. Já na classe abstrata, como a gente utiliza o conceito de herança, ao adicionar um novo método na classe abstrata, esse novo método vai estar automaticamente disponível para todas as classes que são classes filhas dessa classe abstrata, de forma que nós podemos modificar essa implementação padrão ou utilizar essa implementação da forma que está apresentado na classe abstrata. Vimos então que a escolha por usar interface ou usar classe abstrata vai depender muito do problema que tem que ser resolvido, pois ambos os conceitos oferecem características distintas. E por enquanto, pessoal, isso é tudo que iremos ver sobre interfaces. Nos vemos em um próximo vídeo.